quero perder peso, estou com 94 quilos. Para quem não me conhece, eu sou a Lê Junqueiro do canal Eu Sou Dessas. Nesse canal a gente fala como a corrida pode ser uma atividade altamente motivadora, como ela pode te ajudar a emagrecer, como ela pode te ajudar a aumentar a sua autoestima, melhorar a sua autoestima, ou o que você quiser dela, ela pode te ajudar. Então, a corrida realmente é uma atividade transformadora. Convido você a experimentar caso ainda você não seja. E se você já é uma corredora, estamos aqui para melhorar a sua performance, te dar dicas e você melhorar ainda mais a qualidade dos seus treinos e da sua atividade, tá bom? Aproveite para pedir aquele like, né, gente? Tem que fazer todo esse roteirinho, né? Peça aquele like, compartilhe o vídeo, coloque aqui nos comentários o que você tiver de dúvidas, o que você quiser, tá bom? Aproveite os comentários porque assim eu vou entender se esse conteúdo foi relevante para você, se tem alguma coisa que eu não falei que seria importante eu falar com você, tá bom? Quero perder peso, estou com 94 quilos. Regiane, perder peso é simples, tá bom, maravilhosa? Olha o que eu vou falar para você. É muito simples perder peso, só é difícil. Difícil por vários fatores. O principal deles é que a gente tem, geralmente quando a gente ganha peso, a gente tem uma relação com o alimento muito complicada. O que é complicado? A gente cria desejos e a gente cria estigmas, né? Alguns alimentos a gente taxa que aquilo engorda, e aí quando a gente taxa que aquilo engorda, o nosso inconsciente começa a desejar ainda mais. Olha o perigo, né? Que é tudo que é proibido, Jane, a gente quer mais. Então, essa relação complexa que a gente vai levando, gerando, acaba que a gente fica muito estressado e essa relação é muito desgastante. Por isso que é simples e é difícil, porque deixar essa relação, romper essa relação com o alimento, ela é muito dolorida muitas vezes, né? Porque você cria um monte de caixinhas de desejo. Você acha que você não pode comer um brigadeiro, aí você fica desejando um brigadeiro. E aí quando você vai numa festinha ou um fim de semana, você se permite, aí não come um, come muitos, porque é só aquele momento, aí você extravasa. Então essa relação emocional com o alimento, ela é muito exaustiva pra gente, né? Esse é uma grande energia que a gente gasta. Então, pra gente emagrecer, eu vou te explicar direitinho o que você precisa fazer. É super simples, como eu falei. Bom, primeiro a gente precisa gerar um déficit calórico. Como é que é isso, Alessandra? Bom, é como dever no mercado. Como que é isso, né? É você estar no negativo na sua conta bancária. Você precisa gastar mais do que você consome. Então, o nosso metabolismo basal de mulheres, né? Ele fica em torno aí de 1.200 a 1.300, isso varia de pessoa para pessoa, porque a quantidade de massa muscular que você tem, a quantidade de atividade que você tem, vai interferir nesse metabolismo basal. Metabolismo basal é tudo que a energia que é consumida no seu corpo diariamente para você fazer as suas atividades diárias. Acordar, escovar o dente, ir ao banheiro, caminhar, você caminhar até a cozinha, arrumar a cozinha, ajeitar a casa, ir para o trabalho, levar os meninos para a escola, tudo, trabalhar, tudo que você faz no seu dia a dia, sem grandes esforços dentro do seu cotidiano, é o seu metabolismo basal, significa o consumo do seu metabolismo basal. É a base estrutural do seu organismo para te dar energia suficiente para você cumprir as tarefas diárias. Tira a atividade física dessa rotina, tá bom? A atividade física não entra nessa rotina. A atividade física ela é um gasto a mais. Então, para você cuidar da sua vida diária, trabalhar, estudar, arrumar casa, né? É o seu metabolismo basal. E a gente fica aí em torno de 1.200 a 1.300 calorias por dia. Então, dever, Rejane, significa você ficar dentro dessa taxa, né? Já que você já caminha, você precisa comer uma quantidade de calorias que fica dentro do seu metabolismo basal. E aí quando você insere a atividade física, ela vai gastar energia e aí você vai entrar no déficit calórico. Por exemplo,
Se a sua caminhada é uma caminhada eficiente, ela deve queimar em torno de 300 calorias, dependendo do tempo, da intensidade que você caminha. Fica aí em torno de 300, com muita eficiência, 500 calorias, tá? Tô dando uma média aqui, muito arredondando, tá bom? Porque isso também varia de pessoa para pessoa, de intensidade do treino. Mas vamos calcular que seja 300 calorias, só para você ter um entendimento geral. Bom, então, Regiane, você consome 1.200 calorias porque você precisa disso para sua atividade diária, metabolismo basal. E aí você está caminhando. Quando você caminha e queima 300 calorias, olha o que acontece. Menos 300 calorias. Então, significa que você passa a dever para o seu organismo 300 calorias, porque ele precisa de 1.200, você só está comendo 1.200 e você gastou 300 com a caminhada, então você na verdade está tendo 900 calorias para manter o seu dia a dia. E aí o que o seu organismo faz? Ele fala, opa, preciso de mais energia. Ela vai lá no seu depósito de energia. Qual é o seu depósito de energia maravilhosa? São as nossas gorduras. Porque de outra forma, do contrário, quando a gente come mais caloria do que o nosso metabolismo basal, o que o nosso organismo entende? Opa, tem excesso, então eu vou guardar, olha a gordurinha sendo guardada, eu vou guardar porque um dia ela pode precisar dessa reserva. Então o nosso organismo, sabiamente, né, infelizmente, para alguns casos, ele, né, eu queria que ele não fosse tão esperto assim, mas é isso, ele é inteligente. Infelizmente essa inteligência às vezes é burra pra gente, né? Ele vai acumulando esse depósito porque ele entende que se você está consumindo mais é porque você quer reservar, porque em algum momento você vai precisar dessa reserva. Porque sempre foi assim, né? Eu não gosto muito de ir lá nas nossas heranças, né? O homem das cavernas. Mas o nosso organismo, ele evoluiu muito, mas algumas coisas, ele traz a essência da sobrevivência humana. Escassez, ele trava o seu metabolismo para você gastar menos do que você precisa. Excesso, ele acumula porque ele entende que em algum momento você vai precisar mais. Por isso a gente vai acumulando gordura e infelizmente esse acumulado, ele é exponencial, não tem limite, né, gente? Tem pessoas que chegam a 500 quilos, 400 quilos, que chegam a uma obesidade mórbida perigosíssima, né? Porque não tem limite, tá? Então, maravilhosa, olha só que coisa interessante que eu acabei de dizer para você. Esse assunto é muito gostoso, porque é tão didático, assim, eu me sinto tão abençoada de poder estar falando isso para vocês, porque a gente às vezes fica ouvindo, né, déficit calórico, você precisa comer menos e tal, mas não se explicam direito o porquê. Então, eu espero que você tenha entendido agora. Então, déficit calórico, você precisa se organizar e comer a quantidade de calorias de 1.200 calorias se você vai ter sistematicamente a atividade física na sua vida, gastando e gerando esse déficit calórico, você começa a entrar em déficit calórico e aí você começa a dever para o seu corpo, ele começa a utilizar a gordura do seu corpo para a energia, assim ele vai diminuindo a reserva de gordura do seu corpo. Alessandra, eu já sabia disso, talvez muitas pessoas já sabem, talvez você também sabia, né, Jane? Tudo bem, mas e agora? Como é que eu faço, Ale? Porque é tão difícil ficar e comer pouco. Bom, essa é a parte difícil que a gente falou lá no início, que eu falei, olha, tá vendo, é simples? É muito simples, mas a parte difícil é a gente se relacionar bem com a comida. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para você, faça as pazes com a comida. Olha, veja bem, fazer as pazes não é comer, te permitir comer tudo, não. Eu quero que você tenha leveza, tira essa sensação de que você não pode comer isso, não pode comer aquilo, aquilo engorda, aquilo outro engorda. Faça as pazes, tira isso da sua cabeça, tá bom? E começa a fazer uma boa relação com o alimento. Você não me disse aqui se você tem dificuldade de comer bons alimentos e que você escolhe os alimentos que são industrializados, processados,
esses alimentos eles são sempre mais calóricos. Além de ser calóricos, o processo de queima deles, o processo de liberação de energia tem uma relação metabólica que, né, trazem o açúcar, por exemplo, ele é super inflamatório, ele vai intoxicando o seu organismo, os refrigerantes, todos esses alimentos muito processados, além de ser altamente calóricos, eles não têm, que a gente fala que não tem caloria vazia, né? Ele te enche de açúcar, mas ele não te nutre, ele não traz nutrientes para você, porque o nosso corpo ele não precisa só de energia, ele precisa de vitaminas, ele precisa de proteínas, ele precisa de sais minerais, ele precisa de sal, ele precisa de potássio, ele precisa de ferro. Então são nutrientes importantes para o nosso organismo. Então faça, para resumir, né, para eu não ficar falando um monte aqui sobre esse assunto, o que eu quero falar para você é: faça as pazes com o alimento, para de rotular os alimentos e sofrer, porque essa relação de sofrimento, não sei se você tem, mas muitas vezes a gente tem, que é, nossa, vou ter que entrar em dieta, não posso comer aquele brigadeiro mais, não vou poder comer. Agora que você está no processo, é muito importante você evitar ao máximo, é verdade. Evite ao máximo, mas não coloque ele no cantinho do castigo achando que você nunca mais vai comer. Pensa o seguinte: estou num processo de amadurecimento, de melhor alimentação, eu quero me desintoxicar, eu quero comer mais comidas boas que trazem benefícios à minha saúde e vou deixar essa galera de lado. Porque essa galera, em alguns momentos, você vai ter esses momentos para você comer. Vai ter uma festa de aniversário, e aí, maravilhosa, quando você faz as pazes com esses alimentos, você, quando vai numa festa, quando chega o fim de semana, você não está ansiosa por tal, né, fiar o pé na jaca ou o dia do lixo. Foram nomes que foram surgindo aí no mercado para te permitir, né? E a indústria de alimento trazem essas coisas, tá, gente? Não acha que isso é frases inocentes de que é legal falar, não. O dia do lixo nada mais é de como uma grande sacada de marketing para te permitir ir lá no iFood e comprar. Não estou falando que é uma marca, que é uma proposta do iFood, tá bom? Mas é uma grande sacada para você ir nos aplicativos de solicitação de comida, de ir no restaurante e se permitir comer muito, e todas as comidas que não fazem bem para você muitas vezes. Elas são gostosas, são verdade. Eu como, tá? Eu como uma fatia de pizza, eu como um sanduíche, eu como brigadeiro, eu como bolo, mas quando eu como, eu tenho uma ótima relação com eles. E quando eu como um pedaço, eu como uma vez ou outra. Eu não tenho aquela ansiedade para comer isso o tempo inteiro, porque eu fiz as pazes com esses alimentos. E aí eu prefiro todos os dias comer uma tapioca, um ovo, um queijo, uma fruta, um legume, uma salada, uma proteína boa, castanha. Então eu fiz, fazendo as pazes, eu também, além de fazer as pazes, eu comecei a gerar mudança nos hábitos alimentares da minha família e a minha mesma, né? Confesso para você que eu sempre tive uma boa alimentação, sempre, né? Sou professora de educação física, sempre tive esse olhar e essa preocupação com os nutrientes da minha casa e da minha vida. Mas eu confesso que eu deixava um pouco correr solto umas coisas que não faziam bem e eu deixava acontecer. Hoje eu tenho um comportamento mais ativo com relação a isso. Eu realmente não trago para minha casa o refrigerante que no fim de semana vai acontecer e pode ter. Não, eu não compro. Se no fim de semana tiver alguém visita e eu quiser comprar refrigerante, eu vou lá e compro para esse fim de semana. Porque o refrigerante no armário, ele vira uma tentação, que é o que eu falei com você, aquela necessidade de que tá ali, ó, ao seu alcance. Você já tá com aquela sensação de frustração que você não pode, né? E aí o negócio tá ali no seu armário. Aí tá ali no seu armário o biscoito, tá ali a bolacha, tá ali, sei lá, nuggets, tá ali o doce, tá ali o doce de leite, tá ali as balas, enfim. Esse acesso a essas comidas que não são boas, para quem está no processo de emagrecimento,
é super legal deixar longe por um tempo. Depois que você fizer todo esse processo de emagrecimento, depois que você criar maturidade, depois que você fizer as pazes com os alimentos e olha, não, isso não é importante para mim, a sua cabeça começa a dizer assim, eu não vou comer, não é porque vai me engordar, eu não vou comer porque não faz bem para mim, porque meu organismo não aceita mais isso. Então, é super legal que você tome essa decisão. Agora que você está nesse processo, você precisa ter um hábito de controlar as suas calorias, mas logo, logo você não vai precisar. Pensa assim, tira o nome dieta também da sua vida, tá bom? Para de pensar que você está de dieta. A palavra de dieta, a dieta é uma metodologia super importante, utilizada com grande eficiência, mas a gente já se frustrou tanto com dieta que falar em nome de dieta dá um arrepio, não dá? Você fala, nossa, meu Deus, não vou poder comer mais, eu adoro pão. O que eu mais escuto dos meus alunos é assim, Alessandra, eu adoro pão, como é que você vai viver sem pão? Não precisa viver sem pão, gente, um pão tem 100 calorias. Você pode comer 1.200 calorias, por que que o danado do pão está sendo processado assim, de forma tão pesada? Não, o pão tem só energia quase que vazia, apesar de que tem alguns nutrientes pouquíssimos ali, mas o pão não é vilão. E aí a dieta traz. Por quê? Porque foi assim, a gente foi se frustrando, dietas da moda apareceram, as pessoas emagrecem e voltam a engordar. E por quê? Porque não mudou o hábito, né? Mudou só a rotina daquele momento. Então, vamos lá para a estratégia, para eu traçar uma estratégia com você. Como é que você vai fazer? Primeiro... Ela explicou aqui, Sandra, fala que ela foi respondendo. Ela disse que ela caminha 1 hora e está garantindo aqui que não come nada calórico e gosta muito de tapioca. Posso ser sincera com você? Vou ser sincera, hein? Estamos aqui num papo sério de comadre. Se você está com 94 quilos, maravilhosa, a não ser que você estava com muito mais e vem perdendo peso. Mas se você está com 94 quilos, não tem como você estar com 90 quilos e não comer caloria suficiente para ter engordado 94 quilos. Então, abre os seus olhinhos, não precisa ficar constrangida em comer porque a gente come. E até tem um segredinho muito importante que são os detalhes do dia a dia que a nossa cabeça nos boicota, que são as pequenas beliscadas, tá bom? Eu não sei se a Gorete está aqui ainda. A Gorete é uma maravilhosa, uma corredora de primeira. Corre um volume que nem eu corro, tá bom? Ela é corredora demais, assim, para vocês terem ideia, ela treina 15 quilômetros, 20 quilômetros, esse é o treino básico dela, para vocês terem uma ideia. E aí ela estava com dificuldade de perder peso. E eu perguntei, e aí, Gorete, o que você tá fazendo de que você tá aí engordando em vez de emagrecer com esse volume enorme de treino? E ela começou a me contar. Não, Alessandra, eu como bem, e eu fui apertando. E aí ela contou alguns detalhes, eu não vou contar aqui pra vocês, porque eu não pedi autorização pra ela, a gente já conversou, tem uma live com ela muito legal. E aí ela começou a contar os detalhes. Esses detalhes, gente, é o detalhe de todo mundo. É o biscoitinho nos intervalos. 3 biscoitinhos. 3 biscoitinhos tem a caloria de um pão, gente. E quem é que come 3 biscoitinhos, gente? Né? Come 3, come 4, come 6, come meio pacote. Fala a verdade, quando a gente abre o biscoito, aquele pacote de biscoito de maisena, e começa a comer com café, só para quando o pacote acaba, gente. Não é assim? Abre tudo que é crocante, aquele pacote de torrada, gente, com requeijão, a gente só para quando come mais 5. E olhe lá, porque você fala, nossa, já comi 5, deixa eu parar, porque senão a gente come o pacote inteiro. É crocante, o paladar é acolhedor, né? Você morde, tem aquele gostinho gostoso e ainda fica crack, e a gente vai comendo. E aí, esses momentos, a nossa cabeça desliga. Se eu te perguntar o que você comeu, você fala, eu só comi umas torradinhas. Umas torradinhas, às vezes,
é o dobro de caloria que você precisava ter comido. Então, vou falar uma coisa aqui, ó, o diabo mora nos detalhes. E tem muito a ver o que você falou com o que eu ia te dizer, que era anotar. É uma tarefa chata, mas é um grande exercício para a gente identificar o que é que realmente está acontecendo com a nossa alimentação e aonde a gente está achando que a gente não come essas calorias todas que a gente está comendo. Ó, um copo de suco de laranja concentrado é saudável, mas tem um alto volume de calorias. Então, até alimentos saudáveis e importantes para a gente, quando você está adquirindo ele de forma concentrada e de forma desconectada, na hora de você estar arrumando o seu processo de alimentação, ele vai gerar aquele acúmulo de calorias que você não quer. Então, é super importante. Rejane, anota, tá bom? Anota tudo a partir de hoje o que você come. Sabe o que é uma dica muito legal que eu recomendo sempre para os meus alunos? São aplicativos de energia. São aplicativos que você controla ali, você consegue fazer o seu diário alimentar dentro de um aplicativo e ele vai te dando a quantidade de calorias que você está comendo. Ele calcula de forma, assim, bem precisa. Inclusive alguns têm até marcas. Se vocês quiserem uma sugestão, tá, Rejane? A Gorete tá rindo, né? Agora que eu vi aqui, ó, Gorete. Não foi, Gorete? Verdade, né? Se eu puder contar toda a história, você me fala aqui, tá bom? Fica à vontade. Vou contar então, tá? Deixa eu terminar o raciocínio aqui. Rejane, um aplicativo que conta caloria. Não tô fazendo propaganda, eu gosto de um, tá bom? Chama Dieta e Saúde. Ele é um D e um C. Tem a versão paga, que te dá cardápio e tal, mas a versão gratuita, ele te permite usar de forma muito legal. Você vai colocar o seu peso, vai colocar a sua meta, em quanto tempo. Ele pergunta na hora que você entra no aplicativo, ele já pede esse históricozinho. E aí você vai colocando lá, tem o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço. Você vai colocando exatamente tudo que você come. Ele pede por gramatura, pede por unidade, ele fala banana pequena ou grande. Você vai colocando lá e aí você vai conseguir visualizar a quantidade de calorias que você está comendo. E o que é legal disso é que ele ajuda essas pazes com a comida. Ele não rotula que você pode ou não comer. Você pode comer o que você tiver com vontade. Então, terminou de almoçar, quer comer um brigadeiro? Coma um brigadeiro. Você só vai ter consciência que você vai ter só uma salada às vezes à noite para comer. Mas tudo bem, tudo é uma questão de troca e não tem aquele pesar de que eu não posso comer o pão, eu não posso comer um brigadeiro, eu não posso comer. Pode, é só você equilibrar a balança energética durante o seu dia todo. Então é muito legal, tá? Sugiro que você siga um, pode escolher. Eu gosto desse, eu conheço esse. Mas você pode colocar aí como que é? Na loja, né, do seu celular, tem, acho que na App Stories, que é do iPhone, tem o Play Stories, que é do Android, né? Coloca lá aplicativos de contagem de caloria, eu acho que é alguma coisa assim, que você vai encontrar algum que te agrade. Mas Alessandra, eu não quero fazer isso com o aplicativo não. Então pega uma agendinha e anota tudo que você come. Vai te dar um trabalho que você vai ter que ir pesquisar a caloria de cada alimento que está ali. O Google também ajuda muito, te dá um pouco mais de trabalho, o aplicativo é mais prático. Assim você vai ter clareza de quanto de caloria você está comendo. Nesse início é chato fazer isso, mas eu vou dizer para você, funciona e dá certo. Você já está fazendo atividade física, você falou que está caminhando 1 hora. Eu sugiro que você ajuste seu treino, tá bom? Faça volumes diferentes, não faça caminhada de 1 hora toda vez a mesma caminhada, porque isso, seu corpo se adapta e você o estímulo para de funcionar. Seu organismo ele gera uma adaptação, um platô que a gente fala, que ele para de ser muito mais eficiente do que ele poderia ser. Então varia, caminha devagar, caminha rápido. Hoje é bom você ter um treino, mas
Se você quiser fazer esse ajuste você mesmo, faz assim, ó, 20 minutos caminhada mais lenta, 20 minutos caminhada mais intensa. Tenta colocar algumas ladeiras, algumas escadas no caminho, faz o caminho diferente para mudar os estímulos, tá bom? Faz a caminhada passando por uma rua que tem uma subida, enfim, vai variando o estímulo para que o seu organismo sinta essas reações, esse volume, essa intensidade diferente, também vai dar um super boom na sua queima calórica, tá? E a alimentação precisa daquele déficit calórico, você precisa chegar no seu metabolismo basal dentro da sua taxa para você começar a dever e assim você melhorar a eficiência do seu gasto calórico para você perder peso aí. E me fala aqui quanto é que você quer chegar, tá bom? Porque é super importante. Aqui vai fazer tudo direitinho. Faz e depois me fala, tá bom? Baixa o aplicativo, faz lá o cadastro, me conta, quero saber semanalmente como que tá a sua evolução, tá bom? Eu vou ficar muito feliz de te acompanhar aqui de bem pertinho, tá bom? E se inscreve lá para você participar da semana, porque tem muita dica que vai servir para você, tá? A Gorete falou que eu posso contar. Deixa eu ver aqui. Gosto de me pesar nos domingos. Gosto de me pesar nos domingos. Tudo bem. Ó, dica de pesagem, tá bom? Peso é uma medida importante. Eu tenho alguns profissionais que não gostam muito de usar a balança como referência e eu entendo, principalmente quando as pessoas não precisam perder muito peso, a balança passa a ser uma métrica enjoada, porque às vezes você não consegue descer o peso, mas a sua performance, o seu tônus muscular fica muito melhor. Então as medidas antropométricas, a balança de biopedância é mais eficiente para te dar parâmetros de que você está evoluindo. Mas quando a gente está com sobrepeso, acima do peso consideravelmente, o peso é uma referência importante. Então eu gosto, não tem problema nenhum de usar a balança. Mas tem uma regrinha importante, que é simples também, gente. Olha só, tudo que a gente come durante o dia vai sendo acumulado no seu estômago e também no seu intestino, e isso pesa. Isso pesa muitas vezes 1 quilo, tá? Então, assim, pese sempre, tá? De preferência em jejum e depois de ir ao banheiro, sabe? De manhã, depois que você toma aquele copo de água com limão, super estimula o intestino. Aí você vai no banheiro, tá? Fazer aquele mesmo que você tá pensando aí. E aí você vai pesar, tá? Então, pesa de manhã, pesa depois que você for ao banheiro, porque aí você vai ter realmente o seu peso na balança. Durante o dia, o sal vai retendo líquido. A quantidade, olha, a gente toma, em média, de preferência, uns 2 litros de água. A gente faz xixi muito menos do que absorve a água, então a água vai sendo absorvida para o seu corpo, o alimento vai ficando ali no estômago e no intestino. Então no final do dia, dependendo da hora que você está pesando, se você pesa à noite, por exemplo, no final da tarde, vai variar 1 quilo de peso, né? Então, quando você está aí buscando o resultado, você quer que a balança te dê o resultado real que você está, né? Então é super importante essa dica, tá bom? Essa dica é fabulosa. Pese de manhã, em jejum, naquele momento depois de ir ao banheiro, tá? Água com limão ajuda a super estimular o intestino pra gente ir tranquilo. Quem tem prisão de ventre, então aí que fica pesado mesmo, pode ter certeza. Bom, ai, que coisa gostosa de falar, gente, muito bom, amei, que bom, tomo água com limão todo dia. Olha, água com limão, quando ela surgiu, ela apareceu como uma receita mágica até para emagrecer, e muita gente acredita que água com limão faz emagrecer. Água com limão não faz emagrecer, tá, gente? Não tem milagre. O que faz emagrecer é tudo isso que eu falei com vocês agora. Precisa gerar déficit calórico. A gente precisa dever ao banco. O banco somos nós, a gente precisa dever para ele. E aí, toda a explicação que eu já tive aqui com vocês. Mas água com limão tem muitos benefícios. Ele fortalece a nossa imunidade. É um super estimulante para o nosso intestino. Ele torna básico o nosso estômago, que é um ambiente super ácido.
Então, quando ele entra, o ácido com ácido vira base, né? Isso é bioquímica lá da escola. Quando ele entra em contato com o ácido do nosso estômago, ele traz uma química básica, onde você vai trazer, quando você come, os alimentos eles têm uma recepção e uma quebra, um processo muito mais interessante. Quem tem aí dor no estômago, quem tem falta de má digestão, e olha, não precisa nem ser de manhã de jejum. De manhã em jejum ele é muito poderoso, porque ele traz essa sensação e também estimula a sua flora intestinal, tá? Mas durante o dia, às vezes você almoça e come alguma coisa gordurosa, um alimento que não caiu bem, em vez de tomar um sal de fruta primeiro, experimenta tomar uma aguinha com limão para você ver que milagre que faz, tá? É muito legal. Mas emagrece. Muito bem, bora lá. Tem mais perguntas? Vou contar aqui o que a Gorete faz, né? Deixa eu terminar a história da Gorete. Então aí a Gorete estava me contando, não consegue emagrecer, parará. Falei, tá, Gorete, me conta. Não, eu como bem, eu como bem, eu como bem. Tá, Gorete, me conta agora a verdade. Aí ela, porque eu gosto muito de um biscoito de maisena, então eu compro uns 6 pacotes. Uns 6 pacotes por mês e vou comendo durante o dia. Olha aí, calorias escondidas, e a nossa cabeça, ela desliga essas calorias, gente. É uma, assim, a gente é muito, nosso sistema, nossa memória, ela é muito seletiva. Ela só guarda o que é importante e deleta. Lógico que ela não quer guardar que você está comendo um biscoitinho aí no meio do caminho, vai chupar aquela balinha, né, aquele pirulito, come aquele bombonzinho. Essas coisas pequenininhas no dia a dia, olha, detona qualquer relação de caloria, tá bom? Eu quero dizer para você, Regiane, que está nesse processo, não desiste. O mais importante é a consistência. Você só não vai conseguir se você desistir. Todas as vezes que você tentou, e você não conseguiu porque você desistiu no meio do processo, tá? Esse processo é um trabalho de formiguinha, é para a sua vida, não é um momento, tá? Traga uma transformação seletiva para a sua alimentação, traga esse equilíbrio, né? Essas pazes com a alimentação, coma melhor, coma em quantidade suficiente, né? Tenta trazer essa serenidade para a hora de comer, tranquilidade para a hora de comer, faça essa transformação e logo você vai estar num peso que você quer sem você nem perceber. E não desiste, porque isso não é uma fase, é para a sua vida, é um processo que você está entrando agora e que você vai ter todo o resultado que você quer, tá bom? Bom, vamos a uma pergunta que eu vou ficar nessa linha, tá? Eu recebi uma pergunta muito interessante, que tem muito a ver com essa coisa do emagrecimento, que é: comecei a perder peso nos treinos e agora parou. O que eu faço, Ale? Olha só que interessante. Perder peso é todo esse processo que eu expliquei para vocês, certo? Bom, precisa de déficit calórico, precisa de fazer uma atividade física, vai mesmo, isso mesmo. Mas o nosso organismo, ele é muito sábio. Quando ele entra nesse processo, né, de perda de caloria, de atividade física, ele vai indo, ele fala, opa, tá precisando gastar. Então ele vai lá na gordura e começa a gastar e tal. Só que chega uma hora que ele dá uma travada, não dá? Não sei se você já passou por isso, mas tem uma hora que ele dá uma travada. E quanto mais perto daquela meta que a gente quer, mais ele dá aquela travada. Quando a gente está com um volume de peso maior para a gente perder, ele vai bem, ele perde bem. E quando ele chega ali naqueles 10 quilos, naqueles 5 quilos, naqueles 3 quilos, garota, o bichinho trava, que é difícil ele evoluir para continuar perdendo peso como foi para o início do processo. Porque no início do processo, o seu organismo faz assim, imediatamente, tá? Um dia, uma semana, ele já perde 1 quilo. 2 semanas ele continua perdendo peso. 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas. Depois de um tempo ele percebe, calma aí, que essa louca vai me matar. Deixa eu parar aqui e reduzir. É assim que ele faz mesmo. Essa mulher louca
está gastando toda a reserva que ela tem, deixa eu parar e diminuir. Então o que ele faz? Ele faz o seu metabolismo reduzir. A atividade física é mágica, ela combate isso. Ela vai lá no seu organismo e começa a trabalhar, funcionou. Começa a trabalhar para deixar o seu metabolismo mais alto, né? Como é que ele faz isso? Quando ele aumenta a sua massa muscular, a queima de energia, o sistema fica mais eficiente, a sua circulação fica mais eficiente, então a sua taxa metabólica começa a aumentar. Isso é uma mágica boa também, tá, Regiane? Porque o seu metabolismo hoje talvez seja de 1.200, mas depois ele passa a ser muito maior, então você consegue comer muito mais calorias sem ganhar peso. Futuramente isso acontece tranquilamente. Então quando você estiver assim, ó, no topo da eficiência, você pode descansar. Uma que você já está tranquila com a alimentação, não vai ter mais aquela ansiedade louca que a gente tem. Outra é que o seu metabolismo está mais ativo. Bom, vamos voltar aqui no platô. Então o organismo da gente faz isso, ele dá aquela travada. O que a gente precisa fazer? Rever a metodologia. Bom, se eu estava com uma metodologia assim, com um consumo calórico dessa forma, com uma atividade com essa mesma intensidade, ó, Regiane, para você também e para todas as maravilhosas que estão nos ouvindo. A atividade física com o mesmo volume e mesma intensidade, o que é isso, Alessandro? É você sair, por exemplo, para caminhar todo dia 1 hora, no mesmo local, com a mesma intensidade. Ah, eu vou até ali o pier e volto, vou até o pier. Por que você caminha? Ah, eu vou até o pier e volto. Quando você faz todo dia isso, o seu organismo ele leva você para esse platô. Esse platô significa, tá tudo bem, eu não vou queimar mais caloria porque ela não precisa de muito mais caloria, seu corpo começa a economizar as calorias, começa a não gastar, não ser mais eficiente. Então o que faz? O que a Maravilhosa perguntou aqui? O que ela faz para continuar perdendo peso já que ela chegou nesse platô? Tem que mudar tudo. Muda a dieta, não, muda a alimentação, faz alguma coisa diferente na sua alimentação. Reveja o volume de carboidrato que você está comendo, reveja a quantidade de nutrientes que você está comendo, escolha melhor a carne, a proteína que você está comendo, de repente ela está com uma quantidade de gordura a mais do que você precisa, ou seja, reveja. Lógico, Maravilhosa, olha, a nutricionista em termos de alimentação vai ser sempre o melhor caminho para você seguir. Então, se você tem aí um caminho de avaliar a sua alimentação com o nutricionista, quando esse platô chegar, isso é perfeito. Se não, dá um jeitinho de dar uma ajustada melhor ainda na sua alimentação, tá bom? Reveja, tira algumas coisinhas que você acha que você estava podendo, tipo, por exemplo, tal brigadeiro de vez em quando. Então, fica um pouquinho sem essas fugas por um tempo, para que ele saia desse platô. Depois você vai conseguir o equilíbrio. Depois que a gente consegue o equilíbrio, gente, depois que a gente perde o peso que a gente tem, mantém-se ativo com boa alimentação, esse equilíbrio ele permanece, né? Eu fiz aniversário, gente, comi um monte de brigadeiro, comi um monte de docinho. Olha, fizeram uma festa surpresa para mim. Pensa no bolo bom, gente, com recheio de abacaxi e coco. Nunca vi um bolo tão bom. Eu comi. No dia da festa, eu comi uns 3 pedaços, eu acho. Nossa, e sobrou bolo. Eu comi no dia seguinte, de tão bom que ele era. Eu falei, meu Deus, que bolo bom. Mas isso já não interfere mais no meu metabolismo. Eu não engordo porque eu como uma fatia de bolo, porque meu corpo já tá ali, ó, em alto consumo calórico. Bom, então, mude a sua alimentação. Tem que dar uma ajustada nela. E, principalmente, vamos rever os seus treinos, tá bom? Tem que mudar o volume e a intensidade da sua caminhada, de repente colocar algumas pequenos trotes na sua caminhada para intensificar, para aumentar a sua frequência cardíaca, para dar alta intensidade ao seu treino. Já está comprovado cientificamente que treinos com alta intensidade são muito eficientes para aumentar o seu déficit calórico e o seu metabolismo. Então, trazer picos de corridinha, de trote, de intensidade de caminhada mais rápida, se você está caminhando, dentro do seu treino de caminhada, vai ser um diferencial para você sair desse platô, tá? Colocar um treino de fortalecimento com intensidade maior, aumentar a carga, aumentar o volume, tem que mudar.
tanto o treino quanto a alimentação, porque o seu organismo ele se adaptou àquele meio, e nosso organismo ele sempre vai levar a gente para uma adaptação, porque ele quer nos proteger, ele sempre quer trazer um controle, uma organização, um padrão para a gente. Então quando a gente traz estímulos diferentes, ele fica bagunçado, só que a gente quer essa bagunça, porque quando a gente bagunça ele fica eficiente. Olha que doideira, né? Mas é assim que funciona, tá? Então, maravilhosa, se tá aí estacionado, não consegue mais emagrecer, avalie o que você tá fazendo, tá? Se você, eu sempre faço isso, tô assim, assim, assado. Então, muda, faz assim, assim, assado e faz isso. Porque só essa mudança já vai tirar você do platô e você volta a perder peso, com certeza, se você assim desejar, tá? Mas certamente precisa mudar. Se não mudar, vai continuar a mesma coisa. Eu gosto de falar e fazer uma associação com arrumar a casa, né? Eu sou dona de casa, gente. Eu arrumo minha casa, eu cuido das minhas coisas, cuido da minha família. E tem a tal da faxina, né? Então eu faço o básico aqui, né? Aquelas coisas de casa, arruma a cama, dou aquela varridinha, aquela ajeitadinha. Mas quando vem a faxina, o que a gente fica? Estragada. A varridinha na casa todos os dias, você não sente nada. Você que é dona de casa aí pode estar entendendo o que eu tô falando, né? A gente varre a casa e, ixi, nada acontece. Não fico dolorida, não fico cansada. No final do dia, é como se eu não tivesse feito nada, normal, né? Arruma a cozinha. Agora, pega um dia e faz uma faxina. 5 horas da tarde, a gente tá podre, estragada. É a mudança de estímulo. No treino é a mesma coisa. Então, se você faz todo dia a mesma coisa, o seu organismo começa a entender que aquilo já é o seu padrão e aí ele para de usar a eficiência dele. Então, faça uma faxina no seu treino para você ficar naquele jeito. Não que eu queira que você fique estragada, mas na associação de que quando você faz uma faxina, ele gera uma outra energia, ó. É a mesma tarefa, arrumar a casa do mesmo jeito. Só que o que você fez na faxina? Você aumentou a intensidade. Essa intensidade gera o desgaste para o seu organismo, que esse desgaste ele é importante para você evoluir. Tá bom? Ah, gente, toma água, tá bom? Água, independente se você está no processo ou não de emagrecimento, tá? É super importante, tome água, precisa de hidratação, não subestime o inverno, a gente às vezes esquece de tomar água e nem sente tanta sede no inverno, porque a gente realmente transpira menos, mas a gente perde líquido o tempo inteiro, você percebe que você vai mais ao banheiro, não sei se você já percebeu, mas a gente vai mais ao banheiro no inverno porque a gente transpira menos. Então o seu corpo ele tá perdendo líquido, mesmo que você não esteja suando, tá? Então mantenha a hidratação o ano inteiro. No inverno mais ainda, sua perna é mais ainda, né? Do mesmo jeito, precisa se hidratar. O nosso corpo é muita água e a gente precisa de muita hidratação, tá bom? Você vê que eu fico com meu copinho de água o tempo inteiro, não é só porque eu tô falando, é porque eu preciso me hidratar. Acabei de fazer uma super corrida e a hidratação é super importante, tá bom? Bom, deixa eu ver qual é a pergunta que eu consigo responder em 5 minutos. Quanto tempo preciso treinar por dia? Olha, quanto tempo eu preciso treinar por dia? Quero dizer para você, maravilhosa, que fez essa pergunta, que hoje existem estudos científicos que comprovam que 15 minutos de atividade já tira você do sedentarismo. Então, se você é uma pessoa que está inativa e quer se tornar uma pessoa ativa, 15 minutos de atividade física já tira você do sedentarismo, já faz com que você se torne uma pessoa ativa e você começa a receber os benefícios da saúde, na sua saúde com o treinamento, tá? 15 minutos, olha gente, 15 minutos não é nada, né? Por favor, tenha 15 minutos, não precisa correr 1 hora, não precisa treinar durante 1 hora, 15 minutos, dá 2 voltas no seu quarteirão, volta para casa e você já está recebendo os benefícios da sua saúde. Suas taxas metabólicas começam a melhorar, ajuda a controlar um pouco a sua insulina, ajuda a controlar a sua pressão arterial, melhora a sua circulação, né? Então, sim, são muitos os benefícios. Agora, a atividade física, ela tem porquê
né? O porquê você quer fazer a atividade física, para que finalidade? Se é só não, porque é muita coisa, né? Se é só ou muita coisa fazer atividade física para a sua saúde, olha aí, já tem pesquisas apontando que 15 minutos é o suficiente. E quando esses 15 minutos trabalha com alta intensidade, ela é super eficiente com queima metabólica, tá? Que são os HIITs, né? Já ouviu falar? HIIT. São atividades com alta intensidade, 15 minutos. Tá super na moda, veio para ficar. Os estudos comprovam mesmo que eles são super eficientes. Trazer essa alta intensidade para o seu corpo gera um gasto calórico muito legal. Então, é muito bacana. Bom, para a saúde e para queima calórica, 15 minutos já tem aí o início. Agora, Alessandra, quero perder peso. 15 minutos vai ser suficiente? Não vai, maravilhosa. Não vai, tá? Ajuda, se você tiver uma restrição calórica, cuidar benzinho da sua alimentação, ele vai ajudar um pouco, lembra? Tudo que eu contei? Então precisa daquela continha ali, a gente precisa dever no nosso banco. Mas esse processo ele fica mais eficiente se você traz um estímulo a mais, porque as calorias, elas são contabilizadas pelo tempo, né? Por mais que a intensidade seja importante, 15 minutos é um tempo limitado. Se você consegue continuar essa atividade um pouco mais, por mais tempo, né? Continuar um pouco mais por mais tempo, ficou redundante, mas é isso. Continuar por mais tempo essa atividade, você aumenta os seus gastos calóricos e também aumenta os benefícios que impactam a sua saúde, tá? Alguns benefícios precisa chegar a um nível, porque o seu metabolismo ele precisa gerar algumas reações para liberar essas reações metabólicas, hormonais. Então, precisa de um tempo maior. Quanto, Alessandra? Precisa avaliar qual é o seu objetivo. Vou fazer alguns raciocínios assim, bem superficiais. Alessandra, quero ganhar mais massa muscular. Tô fraca, quase não tenho força, preciso aumentar minha massa muscular, meu metabolismo está muito lento. Massa muscular é a sua musculatura, tá, gente? O que eu faço? Então você precisa ir de uma atividade de musculação ou uma atividade de resistência com carga, porque assim você está trazendo o estímulo certo para a sua musculatura. Quanto tempo? Você precisa ir de 30 minutos, 40 minutos, até 1 hora, quanto você tiver. Sempre o lema, quanto mais, melhor, mas nem sempre mais é melhor, porque muita gente faz muita atividade e existe algo chamado overtraining, tá bom? Que é um desgaste exagerado do seu metabolismo. Eu sei que não é o seu caso, mas também existe quando você treina demais e aí o seu corpo começa a catabolizar o seu próprio organismo, ele começa a tirar da sua proteína energia, ele começa a se alimentar do seu próprio corpo, assim, meio, né, entre aspas, mas é um pouco disso que acontece, né? Então esse overtrainer não é bom pra gente, mas isso é o extremo, tá, gente? Isso não é muito comum, tá? O mais comum é quanto mais melhor. Então 30 minutos, 40 minutos, 1 hora de atividade por dia fica muito bom, mas é sempre alinhado com o seu objetivo, com as suas metas, o que você quer para você, quais são os resultados que você espera, o que você quer impactar na sua vida, né? Porque dependendo do resultado que você quer, 15 minutos vai ser suficiente, mesmo dependendo do resultado que você quer, você precisa de um tempo a mais. Então, não existe relação, mas o tempo mínimo para você impactar a sua saúde fisiológica, 15 minutos já está aí na descrição da ciência de que é super eficiente, tá bom? Então, se você só quer um pouquinho de saúde e se manter ativa, 15 minutos é a resposta. Se você quer algo mais, aí a gente precisa trilhar um caminho de objetivos. O que você quer, qual é a atividade física que você quer fazer, para a gente decidir qual é a melhor forma de você alcançá-los, tá?